Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Todos descansados para mais uma aula de ciências? Hoje é sexta-feira, nosso último dia da semana, nosso último dia de aula da semana. E como sempre, nós teremos aula de ciências. E vocês vão abrir lá na página 21, ok? A página 21 introduz o capítulo 4, que fala sobre cadeias e teias alimentares. Só que nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar apenas as cadeias alimentares e como é que elas funcionam, tá bom? Então, vocês vão ler um trecho da página 21 dessa canção. Essa canção é Na Borda da Mata Escura, do grupo Nhambunzim. E ela fala sobre a caça realizada pela onça pintada na mata e de como os outros animais reagem a essa caçada. Então, vocês vão ler, se quiserem ouvir também pode ouvir, responder as questões. A partir da página 22, a gente já começa a falar sobre as cadeias alimentares. Nós temos algumas ilustrações que vão exemplificar como é que ocorrem essas cadeias alimentares, certo? Então, pessoal, para introduzir, a gente sabe que todos os seres vivos, eles precisam de quê? De energia para sobreviver, para andar, enfim. E essa energia, onde é que ela está presente? Nos alimentos que nós ingerimos, né? Nós seres vivos, quando eu falo, né? Seres humanos, animais, plantas. E os vegetais, as plantas, elas absorvem energia do sol, né? E com o gás carbônico, elas produzem o seu próprio alimento. E esse processo, como nós já vimos, é chamado de fotossíntese, que é um processo realizado apenas pelas plantas. Então, somente as plantas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, certo? Os demais seres vivos precisam, no caso dos animais, por exemplo, caçar para poder se alimentar, certo? Então, os animais que não produzem o seu próprio alimento, eles vão se alimentar de vegetais e de outros animais. Então, as plantas realizam fotossíntese e os outros animais se alimentam de vegetais e de outros animais, ok? Então, existem animais que se alimentam de carne, que são chamados de carnívoros. Então, os carnívoros, eles se alimentam apenas de carne. Aqueles animais que se alimentam somente de vegetais são chamados de herbívoros. Então, os herbívoros, eles consomem apenas vegetais. E aqueles animais que consomem tanto carne quanto vegetais são chamados de onívoros. Eles se alimentam de animais e de plantas. A gente tem aqui no livro, essa ilustração, certo? Então, professora, mas afinal de contas, o que é uma cadeia alimentar? Aí a gente tem a definição aqui no livro. A cadeia alimentar vai ser a forma mais simples de ilustrar essa relação familiar entre os seres vivos, certo? Então, uma cadeia alimentar ela vai ser representada por uma sequência de seres vivos em que um vai servir de alimento para o outro, como aqui nessa imagem. Vamos lá. A gente tem aqui a luz do sol, né? Que faz com que as plantas produzam energia. A capivara se alimenta das plantas, ó. Portanto, a capivara é um herbívoro. E nós temos a onça pintada que se alimenta da capivara. Portanto, a onça pintada é um carnívoro. A gente tem até a legenda ao lado. Ó. Nesse exemplo de cadeia alimentar, as plantas produzem seu alimento utilizando a energia do sol, a capivara se alimenta das plantas e a onça pintada se alimenta da capivara. Então, essa é uma cadeia alimentar, certo? Então, de acordo com a posição que cada animal ou planta ela vai ocupar, os seres vivos eles podem ser classificados em produtores, consumidores e decompositores. Lembrando, pessoal, que as plantas vão estar sempre no topo da cadeia alimentar, certo? Então, os vegetais sempre estarão no topo, sempre serão a base das cadeias alimentares, certo? E dependendo da posição em que cada animal ou planta vai ocupar, em que cada ser vivo vai ocupar,
a gente tem 3 classificações: produtores, consumidores e reprodutores. Então, na página 22, nós temos aí: os produtores são os seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Quem são os produtores? As plantas. Por quê? Elas são capazes de produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, certo? Então, as plantas e as algas são exemplos de organismos reprodutores, pois utilizam a energia do sol para realizar a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Esses seres vivos, como eu disse anteriormente, são considerados a base das cadeias alimentares. Então, a gente tem na página 23 consumidores e decompositores, que são as outras 2 classificações. Os consumidores, pessoal, eles necessitam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Por quê, professor? Porque eles são incapazes de produzir seu próprio alimento, como é o caso dos produtores. O próprio nome já diz, né? Então, os consumidores é aqueles que consomem aquele que já está prontinho, né? Animais como a capivara e a onça pintada, ó, que a gente viu aqui, são exemplos de organismos consumidores. Tanto os animais herbívoros quanto os carnívoros e onívoros são organismos consumidores. Já os decompositores são seres que realizam a decomposição dos organismos mortos. Os fungos, as bactérias são exemplos de seres vivos decompositores. Esses organismos que podem ser microscópicos. Por que microscópicos? Porque não dá para ver a olho nu, certo? Ou visíveis a olho nu, transformam os restos dos seres vivos em nutrientes que retornam ao solo e são utilizados pelas plantas em seu crescimento. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui esse exemplo aqui embaixo, que é bem legal, que é um exemplo de bolor dos fungos decompositores, normalmente encontrados em alimentos mal conservados. Então, quando você não conserva um alimento direitinho, né, principalmente, por exemplo, o pão, se você deixar ele muito tempo lá, o que é que acontece? Surgem muitos fungos, que os pais de vocês chamam de mofo, né? Então, pão mofado tá cheio de fungo. E os fungos, eles são decompositores. E nós temos também outro exemplo de fungos, aqui ao lado, que são os cogumelos e orelhas de pau, que atuam na decomposição de árvores mortas. Então, esse é um outro exemplo de organismos decompositores, certo? Na página 24, tem um textinho falando sobre fluxo da energia e ciclo da vida, certo? Então, a gente também tem um ciclo da matéria e o fluxo da energia. Então, em uma cadeia alimentar, que a gente já aprendeu o que é, quando um ser vivo ele vai se alimentar de outro, ocorre o quê? A transferência de energia e de matéria, ou seja, existe a transferência de nutrientes, certo? Então, a energia dos alimentos, ela vai ser utilizada no funcionamento dos corpos. Para quê? Para que esses seres vivos possam respirar, possam digerir, possam se locomover e etc. Certo? Já a matéria, certo? Ela vai ser utilizada na construção do corpo do ser vivo. Ossos, músculos, órgãos, certo? Então, existem essas duas vertentes, energia e matéria. Entretanto, as transferências de energia e matéria ocorrem de forma diferentes dentro dessas cadeias alimentares que nós estudamos. Então, a matéria ela vai ser reaproveitada nas cadeias alimentares. Por isso, dizemos que ela é transferida de maneira cíclica, porque é um ciclo. Então, ela vai ser sempre aproveitada. A gente vai ver aqui no exemplo do livro. Por exemplo, as plantas elas produzem seu próprio alimento, não é isso? E seus nutrientes vão ser transferidos para os animais que se alimentam dessas plantas, que são os herbívoros. Esses animais vão servir de alimento para outros animais e assim por diante. Então, quando esses seres vivos morrem, os nutrientes que formavam seus corpos voltam para o solo pela ação dos decompositores que a gente falou agora. Tá vendo como é uma coisa cíclica? É uma coisa que acontece sempre.
Então, e podem ser novamente utilizados pelas plantas, constituindo o ciclo da matéria. Então, olha que interessante. Quando esses animais morrem no fim do ciclo, porque o ciclo ele se inicia novamente, as plantas, que é a base da cadeia alimentar, ela vai utilizar essa matéria que está lá naquela terra, dos animais que já entraram em decomposição, como forma de energia, certo? Então, pessoal, como a gente tem aqui nessa ilustração, ciclo da matéria em uma cadeia alimentar. Eu tenho lá tudo que eu já disse, ó. Fungos e bactérias, energia solar, capim. O gafanhoto se alimenta do capim, o sapo se alimenta do gafanhoto, a serpente se alimenta do sapo, o gavião se alimenta da serpente, certo? Então, a matéria é reaproveitada nas cadeias alimentares, pois ela é, por isso que a gente diz que ela é feita de maneira cíclica. Já o fluxo de energia em um ecossistema, que a gente também trabalhou, né, que é o conjunto de comunidades, começa geralmente pelo sol. Então, eu tenho lá a energia solar, que é captada pelas plantas, que são os produtores, né, a base da cadeia alimentar, por meio da fotossíntese e depois transferida para os consumidores. Como os seres vivos utilizam parte dessa energia para o quê? Realizar suas atividades. Então, cada nível alimentar recebe uma quantidade menor de energia que o nível anterior. Então, é diferente. Ó. Na ilustração, as setas representam essa transferência de energia que diminui, desde o capim até chegar ao gavião. Então, aquele primeiro exemplo que eu dei, que é uma coisa cíclica, é a matéria. E aqui já é o fluxo de energia. Ó. Podem ver, ó, eu tenho aí fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Então, as setas vão representar a transferência de energia que diminui desde o capim até chegar ao gavião. Sol, capim, gafanhoto, sapo, serpente e gavião. Então, essa transferência de energia é decrescente, certo? Então, vocês vão realizar a atividade da página 25 e da página 26. A página 26 é interessante porque vocês vão fazer um experimento, certo? Eu vou explicar bem direitinho no grupo como é que vocês vão fazer esse experimento, tá certo? E também vão ler a página 27 e responder as questões da página 27. Pessoal, por hoje é só. Um beijo e até segunda-feira. Tchau, tchau.